Eu estava pensando rapidamente para o Gedo, né? Por exemplo, a gente fala que estava falando dos Greys lá no começo, que eles eram acompanhados por outras figuras mais altas, né? Que são muito semelhantes aos humanos, né? Eu fico pensando, será que não seria o caso, seria mais simples, assim, né? Do que uma civilização ter evoluído muito parecido com a gente, ou mesmo que fosse a teoria da panspermia e tal, não seriam humanos que foram levados, né? Por alguma civilização e agora pertencem digamos assim, fazem parte deles, né? Por isso a semelhança com a gente, a semelhança, assim, não é 100% igual, um pouco diferente, como você diz, assim, existe uma variação, pode ter variação pelo lugar que eles vivem, ou como eles estão, mas você não acha que pode ser isso também? Olha, a sua hipótese é bem interessante, Jorge. Tá? Quantas pessoas desaparecem em contatos com objetos voadores não identificados? Vamos pegar um exemplo, alguns exemplos. Aqueles 2 pilotos da Força Aérea Norte-Americana, o Félix Moncla e o operador de radar dele no Lago Superior, ali na divisa com o Canadá. Eles foram interceptar um UFO, né, pelo radar, os 2 objetos se fundem, o sobrevivente dá meia volta e vai embora, nunca mais se encontraram os pilotos. O caso do voo 19, um coronel da Força Aérea Americana fazendo um voo de treinamento com caça Lightning da Força Aérea Britânica, também desaparece em pleno voo. Só acharam o avião. Tá? Onde é que vão parar essas pessoas? É uma boa pergunta. Não, isso é explorado em contatos imediatos do 3º grau, né? Quando no final ali a turma começa a voltar, descer da nave ali, né? Que até todos estão na mesma idade, até eu lembro que tem um dos atores ali que fala, Einstein tinha razão, né? Quando você viaja a velocidades próximas da luz, o tempo passa mais devagar, né? O que ele quis dizer ali. Mas nada impede, será que muitos que vêm aqui seriam humanos que foram levados, treinados e estão atuando aqui agora? Não, é impossível. Né? A OTAN, em 1962, falava que existiam extraterrestres vivendo entre nós, e não sou eu, foi a OTAN que disse isso. Eu não acredito que eles falaram isso brincando. Né? Se você imaginar que você fala assim, desde todos, né, toda a história, digamos, que fomos visitados, né, se tivesse sido levado um pessoal naquela época já, imagina lá, sei lá, né, 10 mil anos atrás, né, e ter um grupo que já vive fora da Terra junto com eles, né, então seria facilmente colocado aqui e ninguém ia perceber nada. Né? Sem dúvida, não, você pega um exemplo, você fala em levar. Tem uma antiga lenda dos esquimós que dizem, né, que eles não viviam no Ártico, eles foram levados para o Ártico em pássaros de metal dos deuses. Pássaros de metal? Agora, por que foram levar os coitados lá para aquela geladeira? É uma boa pergunta. Né? O Fernando, o Ribas mora lá perto, né? Tá congelado lá. Não tenha dúvida, entendeu? Quem sabe? Olha, são o que eu falei lá no começo, são civilizações muito superiores, uma tecnologia muito superior. Nós vemos naves aí de proporções quilométricas, para eles, eu duvido que houvesse grandes dificuldades para mover grandes grupos de seres humanos. Eu acho que não haveria, não. Nós fazemos isso, né? Levando militares aí para tudo que é canto do planeta, muitas vezes para a guerra, etc. Então mobilizamos aí centenas de homens ou milhares de homens. Será que para eles é impossível? Eu não acredito. Sim. Fernando Ribas, a sua última pergunta ao Gedo, por gentileza. Bom, não tem muito a ver com o tema, mas eu queria perguntar para o Gedo o seguinte. Eu até vi uma entrevista sua, Gedo, que você comentou sobre os contatos, né, que as pessoas têm em casos ufológicos, né, e que aquilo ali pode ser um teatrinho e tudo. E baseado nisso que você falou, eu queria saber o que você acha da teoria do Jacques Vallée, que fala exatamente isso, né, que você comentou nessa sua entrevista que eu vi. Você vê que percebe-se que eles não fazem questão que nós saibamos muito a respeito deles. Né? E no caso é uma hipótese, não é minha, que eu falei, em muitos casos eles podem fazer um teatrinho, simular um comportamento diferente, né? Uma posição diferente, para que a gente não possa formar um perfil deles também. Né?
Então, você acha que está lidando com um tipo de entidade e ela pode ser completamente diferente daquilo que ela está demonstrando para você. Se você quer se manter, né, como é que eu vou te colocar? Você quer se manter mais... ter um perfil mais oculto, você vai simular um personagem. Uma coisa, o Fernando chega aqui, não para de rir. Ri o tempo inteiro. E monta um personagem, uma pessoa que, né, pode ter um ótimo senso de humor, uma inteligência pequena e tal. Só que quando o Fernando sai daqui, ele mostra que é outra pessoa. Mas para eu que eu vi aquele Fernando, é uma pessoa irresponsável, está sempre rindo. Né? Não consigo montar um perfil seu. Entendeu? Você não montando o perfil, você não consegue estabelecer um objetivo. Verdade. Faz sentido. Entendeu? Então, é uma hipótese minha, que em muito, não digo que sejam todos os casos, mas em alguns casos, talvez, né? Eles simulem um personagem. Faz sentido. Bom, bom, deixa eu fazer uma última pergunta para o Gedo que está no chat. O Éder pergunta: será que o CERN está colaborando com tudo que está acontecendo hoje, Gedo? Olha, o CERN, se eu não me engano, é aquele laboratório de... É o da Suíça lá, que liga lá o tubo. São 22 quilômetros, Sim. Um anel de aço de 22 quilômetros. Acho que é França, Suíça. Parque na Suíça. Isso. Mas nós estamos tentando entender o que é a matéria, o que é a gravidade. Ainda não descobrimos o que é a gravidade ainda, né? Mas estamos procurando conhecer o que é a matéria em si. Não, acho que não tem nada a ver, não. Não tem nada ali. É simplesmente pesquisa. Falaram que iriam surgir buracos negros que iam destruir a Terra. Entendeu? Nós estamos mexidos com uma energia ali fantástica. Eu vou ser sincero, eu não gostaria de pagar a conta de luz do CERN, não, meu amigo. Pois não faço é. questão nenhuma. Né? Mas estamos tentando entender o que é a matéria, né, meu amigo? Mas mesmo assim, né, você vê essas próprias civilizações que nos visitam, eles têm um conhecimento das leis naturais, do que é a matéria. Por exemplo, eles sabem o que é a gravidade, nós não sabemos o que é, né? Você vê que em muitos casos essas naves usam o princípio de antigravitação ou propulsão eletromagnética. Tá? Nós estamos começando a tatear agora isso. Tá? Eles conseguem superar a lei de inércia, a gente não consegue, entendeu? Tem uma série de coisas, por isso que eu falo, eu entendo porque muita gente não acredita em ufologia, porque é uma ciência tão fantástica, tão à nossa frente, que uma pessoa normal vai dizer, mas isso é impossível, imagina, uma nave que fica invisível, uma nave que se desmaterializa, uma nave que circula pelo espaço, pela atmosfera, sob os nossos rios, mares, lagos e oceanos. Meu amigo, com o que nós estamos lidando? Entendeu? Você pega, no caso da Operação Prato, só estou pegando casos aqui, né? Uma das testemunhas vê um ser descer através de um facho de luz, né? Até uma plataforma que ele estava ali, ele estava tentando caçar lá uma paca, acho que é. Uma nave para em cima da árvore e o ser desce pela luz. Entendeu? Então, o que é aquilo? Eu, na minha opinião, acho que a luz é um evento secundário, talvez de algo ligado à antigravitação. Tá? Mas é outra história. Você vê, por exemplo, que essas naves realmente atuam com gravidade. Existem casos onde faróis de veículos nossos simplesmente viram na direção dos UFOs. Né? A única coisa que eu sei que pode fazer isso com a luz é a gravidade. Tanto é que existem as lentes gravitacionais, que são justamente os fenômenos. Pois Entendeu? é. Então, nós são seres que têm um conhecimento das leis naturais, de ciência, muito superior ao nosso. Pois Então, é. eu entendo por que muita gente não aceita. Tá? O que a gente tem que entender, né, pessoal, é que nem tudo que... a gente tem que entender que não é tudo, nossos olhos não conseguem ver tudo, né, cara? Então, tem muita coisa que afeta a gente que não temos nem conhecimento, né? E somos seres arrogantes, né, cara? Achando que a gente conhece tudo, né? Achando que dá para provar o fenômeno UFO apenas com a ciência, sendo que tem coisas que os nossos olhos não veem, os nossos ouvidos não ouvem,
né? E outras sensibilidades que os seres humanos têm também não vai ser possível. Talvez apenas os animais consigam, né? Mas é um assunto que a gente não pode provar, né? Fala, não, Gedo. Nossa, a gente tem que entender uma coisa: a nossa ciência tem limites. Tá? Se nós pegarmos o que Albert Einstein fala da relatividade e fizéssemos ele repetir isso 300 anos antes, ninguém daria a mínimo e achar que ele é um louco. Entendeu? Pois é. É tudo questão de época. Nós temos que entender uma coisa: a nossa ciência avançou, não tenho dúvida. Mas muitas coisas a gente não consegue explicar com a ciência ainda. Não tem jeito. Ou a gente usa outras ferramentas, tá certo? Ou a gente estaciona. Nós vamos ter que esperar que a nossa ciência avance mais para começar a entender certas coisas. Inclusive teses de universos paralelos, que hoje nós estamos começando a tocar de leve. Tá? Por isso que eu sou um grande fã do General Shua, continuo sendo até hoje. É outro que teve a coragem de expor coisas ali. Tá? Lamento não tê-lo conhecido pessoalmente.